Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. E aí galera, tudo bem? Hoje nós encerramos a série sobre Primeira Guerra Mundial. E encerrando então o nosso ciclo de aulas e os nossos capítulos sobre esse contexto histórico e esse fato extremamente importante da idade contemporânea e da história mundial, nós falaremos sobre o Brasil da Primeira Guerra. E prestem atenção, eu não falei do Brasil na Primeira Guerra. O Brasil na Primeira Guerra, quando eu falar apenas da participação brasileira no conflito, nós também falaremos sobre isso. Porém, o Brasil da Primeira Guerra, primeiramente eu vou fazer um contexto geral das condições em que o Brasil estava enquanto Estado-nação. Qual era o contexto político, econômico e social do início do século XX, então nos anos entre 1900 e as duas primeiras décadas aí, que vai ser o conflito, né? E depois disso, aí sim, falaremos da participação do Brasil na Primeira Guerra. Vamos lá então, galera, acompanhe aqui o raciocínio comigo. Os primeiros anos do século XX, que marca aí que é o período em que vai ocorrer a Primeira Guerra Mundial, lembrando que a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918, eu tenho então algumas características que marcam o Brasil enquanto processo histórico, enquanto nação. Primeiro de tudo, eu tenho a consolidação da República Oligárquica, numa política conhecida como política do café com leite. Lembram-se disso? As oligarquias mineira e paulista se intercalando no poder, principalmente a partir do Convênio de Taubaté. Fiquem ligados, né? Convênio de Taubaté, que foi um acordo feito entre essas oligarquias para poder proteger e defender aí a economia cafeeira, que no início do século XX estava lá com um pequeno início de crise, né, tendo aí os cafeicultores tendo alguns prejuízos, e aí eles assinaram o Convênio de Taubaté, e após isso nós temos aí a política do café com leite. Muito bem. Fato é que, apesar desse início de crise da política da cafeicultura no Brasil, nós temos algo muito importante, que são o que foi feito com os lucros do processo e do ciclo do café, que remonta ali na segunda metade do século XIX, desde o período do Segundo Reinado. Os lucros do café foram investidos na modernização econômica do país. Então tem alguns fatores que levam a esse processo de modernização. Eu tenho aí, por exemplo, a construção de ferrovias para melhor escoamento desse café. Eu tenho algumas fábricas alimentícias, algumas indústrias, isso já no final do século XIX. Porém, foquem aqui, no século XX, no início do século XX, essa modernização, esse desenvolvimento industrial vai chegar a uma porcentagem de 400%. O que isso significa? Que da transição do século XIX para o início do século XX, nós teremos um aumento em termos de fábricas e indústrias no Brasil de 400%. É muita indústria, é muita fábrica e pequenas fábricas que surgirão nesse período. Vocês sabem disso, vocês estão ligados que, se eu estou falando de fábrica e de indústria, então eu estou falando de uma vida mais urbana. Então essa modernização econômica, ela passa necessariamente por um crescimento urbano. Os centros urbanos começarão a ter maior importância e desenvolvimento da lógica econômica do país. Porém, e aqui é importante que isso fique fixado, que apesar dessa modernização econômica, desse desenvolvimento industrial e desse crescimento urbano, a base econômica da nação brasileira ainda é aquela política econômica adotada desde o período colonial, que é a política agroexportadora, não é? Então, um investimento maciço naquele sistema de plantation,
grandes latifúndios com uma produção monocultora para esse produto voltado para o mercado externo. Esse crescimento urbano, então, e esse desenvolvimento industrial vai ser garantido por alguns ciclos migratórios, certo? Se eu estou falando desse aumento populacional nos centros urbanos, de onde que vêm as pessoas que vão para esse centro urbano? Eu tenho dois fluxos principais. Os europeus, que fazem o processo de imigração aqui para o Brasil, e o pessoal que, principalmente aí os ex-escravizados, que saem da zona rural, do meio rural, e vão até as cidades em busca de melhores condições de vida. Boa parte desse pessoal que vão para os centros urbanos, eles vão acabar se fixando nas regiões mais pobres das cidades, e as principais cidades que vão receber aí esses fluxos é a capital do Brasil, que nesse período é o Rio de Janeiro, e São Paulo, são os dois principais centros. São Paulo, para vocês terem uma ideia, no início do século XX, nós teremos aí cerca de 64 mil habitantes em São Paulo. Nesse processo de modernização econômica e de crescimento urbano com o desenvolvimento das indústrias, o São Paulo passará a ter cerca de 240 mil habitantes em pouquíssimo tempo, certo? Crescimento significativo. Porém, é importante dizer que a indústria brasileira não é autônoma, ou seja, o Brasil não produz tecnologia para ter uma indústria autônoma. Os maquinários necessários para a indústria, por exemplo, e para as fábricas, o Brasil não produz. Não tem tecnologia para esse tipo de produção. Então, o Brasil acaba dependendo da importação de tecnologia. E essa necessidade de importar tecnologia é uma característica socioeconômica do Brasil até nos dias atuais. Até hoje, o Brasil depende de importação tecnológica. Via de regra, pensem vocês aí, o iPhone de vocês, os computadores de vocês, são produzidos aqui no Brasil? Não é? Da onde que vem? Que tecnologia que é utilizada? Os maquinários da agroindústria, por exemplo, a grande maioria delas, algumas têm multinacionais aqui no Brasil, só que são produzidas aqui. Então, essa necessidade do Brasil, né, a dependência de tecnologia estrangeira, é uma característica que hoje, no ano de 2020, nós temos ainda. Imagina lá no início dos anos de 1900, não é? E, fechando então o contexto sociopolítico e econômico do Brasil, o livro de vocês traz o seguinte tema: poder e resistência nas cidades. Qual é a ligação desse tema com todo esse processo? Aqui tem uma ligação especial com os europeus que vieram para cá. A maioria dos europeus que vieram para cá para viver nos centros urbanos, para trabalhar como operários nas fábricas e tudo mais, eles já tinham uma experiência de desenvolvimento industrial e de trabalho operário lá da Europa, que eles vêm da Europa com essa experiência. E dentro do processo de desenvolvimento industrial da Europa, se nós remontarmos lá na primeira Revolução Industrial e no século XIX, que é a segunda Revolução Industrial, nós temos uma série de lutas sociais desses trabalhadores, desses operários, por direitos. Direitos como salário mínimo, como hora extra, tempo de descanso, férias, não é? Um monte ou várias conquistas sociais adquiridas por núcleos de trabalhadores que vão formar os sindicatos e tudo mais. Esse pessoal, quando chega aqui no Brasil, nesse comércio, nesse mercado industrial que está se desenvolvendo no Brasil, não tem essas leis, não tem essa seguridade social toda, não tem essas garantias.
E o que vai acontecer? Esse pessoal vai começar a formar núcleos, né, sindicatos, para poder lutar por melhores condições de vida. Porque, se nós pegarmos as indústrias brasileiras, nós teremos o trabalho infantil em excesso, salários extremamente baixos, carga horária extremamente exaustiva, né, sem nenhuma garantia de manutenção do trabalho ou qualquer coisa assim em caso de acidentes. Então, por conta disso, esse pessoal vão formar sindicatos e iniciar, no início do século XX, alguns processos de greve mesmo, de manifestação contra o sistema, no sentido de garantir direitos. O que marca bastante, por exemplo, é no ano de 1917, quando nós temos a primeira greve geral do Brasil, que vai ser ali basicamente no núcleo paulista, ali em São Paulo, né, que é o grande centro industrial do país. Galera, fechando aqui esse contexto, nós temos que falar que, economicamente, para o Brasil, o início do século XX é um período de grandes transformações. E nesse sentido, o próprio fato mundial mais marcante desse período, que é a Primeira Guerra Mundial, também vai trazer suas contribuições nesse processo. De que forma? Primeiro, obviamente que quando se inicia a Primeira Guerra Mundial, em 1914, com o esforço de guerra, com toda a economia inglesa, francesa e dos demais países caminhando para esse esforço de guerra, o Brasil terá alguns prejuízos, principalmente em termos de fornecimento, de recepção das máquinas e dos maquinários, das tecnologias importadas, e também na venda de produtos como, por exemplo, o café, que era o carro-chefe da economia brasileira, certo? Porém, em contrapartida, o Brasil também vai acabar assumindo ou ganhando um nicho de mercado novo. Por quê? O Brasil começará a fornecer diversos tipos de alimentos, por exemplo, para esses mesmos países. Por quê? Porque os países estão em guerra e começam a utilizar a tal da economia de guerra, que nós já falamos nas aulas anteriores, certo? Então, o Brasil será um grande fornecedor dos aliados, da França e da Inglaterra. E é justamente por conta desse fornecimento que nós teremos a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Então, galera, vamos lá. E como se deu a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial? Justamente por conta desse comércio entre o Brasil e os aliados, França e Inglaterra, nós teremos a entrada do Brasil no conflito. Acompanhem comigo. A Alemanha, ela monitorava principalmente o Oceano Atlântico. Para quê? Caso algum país que fornecesse alimento ou armamento para os seus inimigos, no caso França e Inglaterra, que eles pudessem interceptar esses navios, minando assim, diminuindo assim a capacidade dos seus inimigos, da Tríplice Entente, de se manter no conflito. Foi assim que a Alemanha, por exemplo, afundou navios norte-americanos e os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial, como nós já falamos na aula anterior. Foi assim também que o Brasil entrou na guerra. Porque em 1917, os alemães atacou navios brasileiros no Canal da Mancha com suas mercadorias para entregar para os ingleses, certo? E aí, quando os alemães afundam esses navios brasileiros, que causa inclusive a morte dos tripulantes e tudo mais, o que vai acontecer? O presidente do Brasil, que era o Venceslau Braz na época, aí sim ele declara de vez
guerra à Alemanha e, ao declarar guerra à Alemanha, automaticamente declara guerra aos parceiros alemães e se junta à Tríplice Entente, se junta aos aliados nesse processo da guerra. Obviamente que a participação brasileira no conflito não vai ter o mesmo peso do que a participação dos Estados Unidos, do que a participação da Inglaterra, do que a participação da França. Porém, é importante dizer que o esforço de guerra brasileiro também teve suas consequências e sua importância dentro do cenário geral da guerra. Acompanhem comigo que os 4 principais aspectos da participação do Brasil na Primeira Guerra. Nós temos o envio de oficiais para patrulhamento acompanhando as delegações inglesas, certo? Então, aí o envio de oficiais para fazer o patrulhamento, ou seja, ficar cuidando das regiões já conquistadas pelos franceses e mantendo ali a região sob o domínio inglês. Nós temos também a criação da Divisão Naval de Operações de Guerra. Então, o Brasil auxilia na criação da Divisão Naval de Operações de Guerra, com o foco na costa atlântica do continente africano. Então, os brasileiros, novamente, junto com as forças militares inglesas, darão esse apoio, né, e fiscalizarão ali a costa africana. O terceiro aspecto, nós temos soldados brasileiros que vão ao fronte ocidental junto com os franceses. Então, soldados brasileiros pegaram armas e foram ao fronte. Lembra lá na aula que nós trabalhamos os conceitos de termos utilizados em guerra? Quem vai ao fronte são os soldados que vão à luta, à frente da batalha. Então, por mais que o patrulhamento seja, digamos assim, mais seguro, porque você está fazendo vigiando e pode ser que não tenha conflito, está mantendo posição, né? Não é tão importante quanto você ir ao fronte. Ao fronte, sim, você está direto na batalha. Então, o risco de vida aqui, obviamente que é maior do que no patrulhamento. Porém, percebam, quando eu falo numa guerra, eu envolvo estratégia, eu envolvo armamento, eu envolvo a própria batalha, acordos políticos. Por que isso é importante dizer? Para que a gente possa, inclusive, valorizar a participação brasileira no conflito. E o último aspecto aqui importante a ser dito é o envio de missão médica em 1918, já na reta final do conflito. É isso aí, galera. Então, estudem bastante, retomem as aulas, façam os exercícios e tirem suas dúvidas. O professor está à disposição para isso. Não se esqueçam que o conteúdo da nossa prova que está chegando é Primeira Guerra Mundial. Nós só vimos Primeira Guerra Mundial nesse período. Então, cairá basicamente tudo sobre a Primeira Guerra Mundial. Bons estudos e até mais! Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.